Em nossa lição de hoje é a lição 179 do livro Palavras da Vida Eterna, discernir e corrigir. Com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 2. Viste o companheiro em necessidade e comentaste-lhe a posição. Possuía ele recursos expressivos e talvez por imprevidência caiu em penúria dolorosa. Usufrui conhecimentos superiores e feriu-te a sensibilidade por arrojar-se em terríveis despenhadeiros do coração que, às vezes, os últimos dos menos instruídos conseguem facilmente evitar. Detinha a oportunidade de melhoria com as quais milhares de criaturas sonham debalde e procedeu impensadamente, qual se não retivesse as vantagens que lhe brilham nas mãos. Desfruta ambiente distinto, capaz de guindá-lo às alturas e prefere desconhecer as circunstâncias que o favorecem, mergulhando-se na sombra das atitudes negativas. Mantinha valiosas possibilidades de elevação espiritual no levantamento de apostolados sublimes e emaranhou-se em tramas obsessivas que lhe exaurem as forças. Tudo isso realmente podes observar e referir. Entra, porém, na esfera do próprio entendimento e capacita-te de que te não é possível a imediata penetração no campo das causas. Ignoramos qual teria sido o nosso comportamento na trilha do companheiro em dificuldade com a soma dos problemas que lhe pesam no espírito. Não te permitas assim pensar ou agir diante dele sem que a fraternidade te comande as definições. Ainda mesmo no esclarecimento absoluto, que em casos numerosos reclama a austeridade sobre nós mesmos, é possível propiciar o remédio da fraqueza a doentes da alma pelo veículo da compaixão, como se administra piedosamente a cirurgia aos acidentados. Se conseguimos discernir o bem do mal, é que já conhecemos o mal e o bem. Se o Senhor nos permite identificar as necessidades alheias, é porque de um modo ou de outro já podemos auxiliar. Essa questão de hoje é uma questão muito grave. E quando a gente fala da gente mesmo, as palavras têm mais força. Cada um, na hora que estiver escutando essa reflexão de hoje, vamos pensar assim, né? Qual é a minha maior dificuldade hoje? O que é aquilo que eu queria muito ser, ou queria muito fazer, mas ainda não estou conseguindo e preciso ainda me disciplinar, e algumas vezes me pego até me penalizando, porque ainda não consigo desenvolver uma determinada... Isso que a gente está pensando aí da gente mesmo, que a gente queria muito. Eu estou falando dessa maneira porque, no meu caso pessoal, eu, por conta da minha idade, né, eu estou tendo um problema muito grande em adaptar a minha alimentação. Aí muita gente vai ouvir e vai falar assim, né? Pô, mas isso é uma coisa tão fácil, você tem tantos nutricionistas por aí. Tá, a teoria nós temos. A teoria a gente sabe muito bem que a gente precisa de carboidrato, de proteína e de vegetal. Todo mundo sabe disso. E que a gente deve evitar a repetição de carboidrato, enfim. Mas quando chega na prática, a gente está viciado às sensações, ao prazer da gula, por exemplo, aos gostos. E aí a gente fica numa luta interna com a gente mesmo. Eu estou sabendo que isso aqui não pode, mas isso aqui é tão gostoso, isso aqui é tão bom, e você fica se permitindo algumas exceções que, somadas, daqui a pouco ela cria uma indisciplina dentro daquele princípio que fala, se você abrir às vezes a porteira para passar um boi, só cuidado que a boiada inteira pode passar, né? E isso eu estou falando de uma dificuldade minha. Mas eu recebi, por exemplo, esses dias, né, a notícia de um parente que está vivendo uma luta muito grande com a dependência química e que ele mesmo se internou. E quem está de fora, mas como é que uma pessoa se permite entrar nesse tipo de coisa sabendo que esse tipo de coisa é tão ruim, com tantos exemplos que a gente tem? Gente, a gente não sabe explicar essas nossas fraquezas. A gente só sabe dizer uma coisa: ele está numa luta muito grande. Eu estou falando isso com todo mundo. Olha, não julga não, porque essa luta é uma luta difícil demais. É uma luta muito grande.
Ainda comecei a fazer referência. Tenta pensar no seguinte, olha só, a gente depende de água diariamente. A gente sente sede e se não beber a água, a gente vai perder até a nossa saúde, a nossa lucidez e até a nossa vida também, né? Então você imagina que uma substância te provoque, né, no organismo a mesma sensação que a falta da água provoca. Ah, mas como é que se permitiu entrar nesse caminho? Tá, permitiu por fraqueza, e a gente tem fraquezas que a gente não desconfia, né? Daqui a pouco a gente está mergulhado naquele problema ali. E todos nós aqui na Terra, sem exceção, nós temos algum ponto que a gente tem uma dificuldade enorme. Ela está no campo da preguiça, ela está no campo da disciplina, ela está no campo da falta de perdão, ela vai estar no campo da dificuldade no relacionamento por conta do meu ego, ela vai estar em vários pontos, na dificuldade que eu vou ter em arrumar emprego, na dificuldade que eu vou ter em me manter no emprego, de gostar do meu emprego. São várias situações. E a gente que está de fora, né, a gente vai procurar que falar assim, olha, eu falo às vezes para alguns amigos que estão desempregados, primeira coisa, procure estar empregado. Se você está mal empregado porque está fazendo uma coisa que você não gosta, aí você, empregado, você vai começar a mandar currículos, correr atrás de uma coisa melhor. Mas o primeiro desafio é não ficar desempregado. A gente falar de fora é fácil, mas você está tendo que acordar todo santo dia para fazer uma coisa que você não gosta. É difícil. Aí a gente está de fora e julga, fala, meu Deus, não deu continuidade, parou, não seguiu o conselho. E o que ele vem pedindo aqui para a gente hoje, né? Olha, com o critério que você julgar, você também vai ser julgado. E com a medida que você tiver medido as pessoas, também vos medirão. Isso ele está falando com relação ao quê? Ele está falando que com a medida que eu vou medir alguém, eu estou mostrando quem eu sou e eu vou estar recebendo do universo aquilo de acordo com o que eu sou no momento. É uma coisa que às vezes é difícil de entender, mas daqui a pouco eu vou chegar do outro lado da vida e a capacidade que eu tenho de amar vai ser o meu passaporte lá do outro lado. Se eu não tenho essa capacidade ainda, com a medida que eu estou julgando, eu também estou sendo julgado, mas esse julgamento não é aquele julgamento que a gente vê de tribunal, com outros. Não, não é isso. É o meu próprio aqui, ó, corpo espiritual lá do outro lado da vida, que nós temos um corpo espiritual. Está lá na segunda carta aos Coríntios, que Paulo escreve. Uma coisa é o corpo físico, outra coisa é o corpo espiritual. O meu corpo espiritual vai ter uma carga magnética que vai estar dizendo quem eu sou. E até as pessoas olhando de longe vão... E olha que coisa interessante. Pô, você ainda é desse jeito. Aqui na Terra a gente olha, a gente vê cicatriz, a gente vê marca. Lá do outro lado a gente vai olhar para o perispírito, né, que é esse corpo espiritual, e a gente vai estar vendo ali onde estão as deficiências daquela pessoa. A deficiência do campo da gula vai estar aqui a marca, aqui nessa região aqui dessa parte digestiva. É no campo da sensualidade, vai ter uma marca aqui no campo genésico. É no campo do sentimento, vai ter uma marca aqui, nesse campo aqui cardíaco, né? E cada marca vai estar trazendo esse campo de força aqui, por exemplo, ele é responsável pela nossa voz, pela respiração. Vai estar mostrando, o problema dele é nesse campo aqui. Enfim, vai estar exposto para a gente. Então, com a medida que eu estou julgando, eu também, as pessoas vão olhar para mim e falar, é ele que está sendo desse jeito. E outra coisa, né? Cabe a quem mudar? É só a própria pessoa. Sabe que você chega lá do outro lado da vida, você olha para você e fala, e agora, como é que eu vou fazer para me mudar? Eu começo a estudar as minhas imperfeições e me preparar para daqui a pouco ser testado, ser provado. Aonde a gente é provado? É aqui, ó, na carne. É aqui encarnado que a gente está sendo provado. Isso que a gente tem que aproveitar muito momentos como esse de provas que a gente está vivendo e, ao mesmo tempo, a gente tem um respeito profundo pela dor do outro. Deus faz as coisas de uma maneira tão perfeita que coloca pessoas do nosso lado e que conseguem já desenvolver alguns projetos que a gente não tem condição. Eu tenho que aprender com ele, mas ele também, se conviver comigo, ele vai ter coisas para aprender comigo. Porque um avançou numa área, o outro avançou na outra área. E vão se completando os ensinamentos. Agora, de maneira alguma que a gente se permita esse julgamento, porque esse julgamento ele só vai estar mostrando, na verdade, quem nós somos e nos preparando para o universo também. O que a gente vai receber de volta do universo.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.